Olá, amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira. Hoje é quarta-feira e, como não podia deixar de faltar, estamos indo na nossa dobradinha aí das quartas-feiras para falar um pouquinho desse conjunto política, questões sociais, que assolam o Brasil e tendem a continuar, né? E como não podia deixar de ser, vamos falar um pouquinho, né, do nosso governo, que insiste em questões já teoricamente já solucionadas pela ciência, mas que a ciência hoje em dia é relativa, né? Então, contextualizando a questão aqui, a gente só vai trazer para vocês, o nosso presidente Jair Bolsonaro esteve em Chapecó recentemente, nessa semana, e voltou a defender, né, o tratamento precoce, o uso da cloroquina, a não realização de lockdown, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que é o posicionamento dele, e agora está cooptando ainda por cima o apoio do ministro da Saúde, né? E é nesse foco que eu queria deixar bem claro aqui para vocês, antes de passar a bola aqui para o meu amigo Henrique, eu vou trazer a fala do ministro da Saúde, do Marcelo Queiroga, que eu achei bem complicada para o médico. Diz o cardiologista que defende o uso de máscaras e o distanciamento social, ao mesmo tempo que afasta a possibilidade de lockdown e delega aos médicos a escolha do tratamento contra a doença, incluindo medicamentos off-label, ou seja, você usar um medicamento diferente do que a bula prevê. Ainda que entidades como a OMS e as empresas farmacêuticas não recomendem o kit Covid. Então, meu amigo Henrique, tudo como dantes no quartel-general de Abrantes? Nada mudou? Passa a bola para você. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Agradeço mais uma vez estar presente nessa quarta-feira aí debatendo a nossa política. É uma satisfação estar com o Leonardo do canal Importante Saber. E a gente vai nisso, né? Às vezes até parece que a gente está dando murro em ponta de faca, né? Mas a gente não pode desistir e a gente tem que persistir. E o que acontece? Bom, nada mudou. A gente viu que aquele discurso que ele veio em pronunciamento nacional, falar todo aquele discurso bonitinho, roteirado, todo mundo sabia que aquilo era uma farsa, que aquilo não passava de bolhufas que estava falando ali. Então a gente vê que o Bolsonaro continua o mesmo negacionismo, e o pior de tudo é que quando a gente vê que um médico acima do Ministério da Saúde diz uma coisa, mas faz outra coisa por trás, debaixo dos panos, então a gente vê o quão grave o Brasil está metido e quão grave está a situação no país, quando a gente está tendo milhares de mortes e o Brasil está parecendo que está indo por um caminho, por um buraco sem fundo, sem fim. E a gente, é o nosso dever, tentar achar uma luz, tentar mostrar, tentar de todas as formas batendo contra esse sistema sujo que está acontecendo no nosso Brasil, para que de uma forma ou outra a gente faça alguma coisa pelo país. E já tocando no assunto do Queiroga, né? É comum a gente ver pessoas que falam que parece ser amiga da população, que parece que está do lado da população, que quer uma coisa séria com a ciência, que quer que isso passe, mas apunhala pelas costas, né? Fica parecendo até, salvo engano, no Mercadante com o Trotsky, que se fez como amigo, chegou ali, mas no final das contas foi o que apunhalou o Trotsky. Isso, para quem estuda história, sabe muito bem o que aconteceu, né, lá no México. O Queiroga é isso, cara. O Queiroga, ele faz uma pessoa, mas na verdade ele tá travestido de outra. Então a gente fica meio que fica cego num tiroteio, né? A gente não sabe que lado que o Brasil está indo, ou melhor, a gente sabemos que lado o Brasil está indo, e isso é muito triste para a nossa população, né? É verdade. Sem contar que nos últimos 2 dias, né, somando aí os números de mortos de ontem e de hoje, são mais de 8.000 pessoas. E por mais que a gente não queira comparar, né, a gente tinha nos Estados Unidos uma média diária há um certo tempo de 3.000, 3.500 mortes por dia, né? E lá bastou a troca do governo, né, a saída do Trump e a entrada do Biden,
para reduzir esse número aí para menos de 400 mortes por dia. A população praticamente quase toda já vacinada, já estão vacinando adolescentes de 16 anos, 15 anos, ou seja, eles vêm, né, da maioridade para menor e já chegaram nos adolescentes. Enquanto a gente, muitos idosos, mal tomaram a primeira dose e não tem nem previsão de quando irão tomar a segunda, né? É muito triste. Em paralelo, a gente vê uma economia colapsada não por culpa do lockdown, mas por culpa de não termos vacinas. Se tivéssemos comprado as vacinas lá em 2020, quando foi oferecido para a gente os lotes de vacinação, e tivéssemos com a população vacinada, hoje em dia não teríamos essas variantes que estão surgindo, como hoje surgiu mais uma em Belo Horizonte, não teríamos a necessidade de restrições severas por parte de prefeitos e governadores, e a economia estaria muito próxima da nossa realidade, né? E não estaríamos preocupados com PIB despencando, como vai acontecer mais uma vez, como até o próprio ministro da Economia já falou algumas vezes, né? Acho que num surto de realidade, que sem vacinação não tem crescimento econômico. E infelizmente a verdade é essa, enquanto a gente não tiver uma vacinação em massa de pelo menos 70, 75% da população, não teremos economia crescendo e mais, quanto mais tempo demorar, mais suscetíveis estaremos de novas variantes do vírus e de uma ineficácia das vacinas atuais, né? O que é ruim para o Brasil e pior ainda para o mundo, porque o vírus circulando, ele pode muito bem ter sua origem no Brasil e ir parar na Europa, nos Estados Unidos ou mesmo na África e na Ásia. Triste, né, Henrique? Triste, Leonardo, muito triste. A gente vê em alguns estados faltando vacina. A gente, inclusive no meu, aqui na minha capital, não tem vacina, não tinha acabado a vacina, as pessoas que ficaram na fila para se vacinar não tinham mais vacina. E o que me deixa indignado é que quando questionam o governo sobre a questão das vacinas, eles falam que não é culpa do governo. Ele tira a tropa dele de campo, fala que não é culpa do governo. Mas espere aí, quem que preside o Ministério da Saúde, não é o Queiroga? A explicação tem que vir deles. Não tem outra explicação. O governo, o Ministério da Saúde que distribui para os estados. Então, fica muito complicado às vezes, a gente fica sem saída, mas eu acredito que logo, logo, a gente precisa que mais a sociedade, mais a classe média, mais a sociedade de todas as classes abra os olhos e se levante em relação ao que esse governo está causando. Eu acho que, infelizmente ou felizmente falando, eu acho que a única saída para o Brasil, a única solução para o Brasil voltar a andar para frente, seja o espelho que a gente tem lá dos Estados Unidos. Seria a troca do presidente da República, por isso que eu insisto em impeachment já do Jair Bolsonaro, porque com o Jair Bolsonaro na presidência, não teremos um final feliz. É verdade. E ontem, né, complementando o assunto, né, ontem a gente teve a votação no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, que aprovou, né, a compra de vacinas por entidades privadas, né? Você tem a possibilidade de tirar a responsabilidade, entre aspas, né, do Ministério da Saúde, que até então é o responsável, é o único órgão que tem o poder de distribuir nacionalmente as vacinas, até porque o Brasil não é uma ilha, não adianta ter vacina em São Paulo e não ter no Piauí, ter na Bahia e não ter no Amapá. Não vai resolver, porque a população circula e o vírus também circula. E outra coisa, muitas pessoas, alguns especialistas estão falando que essa aprovação no Congresso foi apenas um mecanismo, né, uma forma de tirar, orquestrada até pelo próprio Jair Bolsonaro, de tirar a responsabilidade do Ministério da Saúde. Porque, possivelmente, caso a lei seja publicada e entre em vigor, a gente vai ter uma questão. Mesmo os particulares, hoje em dia, vão ter dificuldade de comprar vacina, porque não tem reserva prévia, não fizeram uma encomenda. Então, a partir do momento que o privado chegar e não conseguir comprar a vacina, o que o Ministério da Saúde e o Bolsonaro vão dizer? Ah lá, tá vendo? Se nem o privado, que não tem que licitar, que não tem que ter concorrência, não está conseguindo comprar, eu que sou o órgão público, como é que eu vou comprar? Então, assim, a gente tem que ter cuidado para não ver nessa medida aí
uma fuga da responsabilidade, né? Porque, mais uma vez eu repito, se tivéssemos comprado as vacinas no ano passado, feito as reservas, as encomendas, e estivéssemos seguindo todo o planeta, não foi só o Brasil que teve vacinas oferecidas, né? Todo o planeta teve, a gente estaria numa situação melhor. Mas o Congresso, por sua vez, acho que toma uma medida muito mais para dar uma satisfação do que efetivamente para resolver o problema. O que você acha disso aí? É complicado, Leonardo. Aí a gente já começa a ver o jogo do Centrão, né? O Centrão, aquele joguinho típico deles. E é realmente complicado. A gente vê posições de políticos que uma hora estão criticando o que é super contestável que acontece no governo Bolsonaro, e a gente vê uma outra pessoa, outros políticos numa semana seguinte. Então a gente está em que mãos? Essa que é a minha pergunta. Em que mãos a gente está? Porque aqueles que estão lá no Congresso representam a gente, eu não representa. A mim não representa. Muitos que estão lá, a mim não representa. Então a gente fica nessa deriva, né? A gente não sabe o que esperar do Congresso, o que esperar lá de cima. E saiu até a música de um poeta e de um cantor, Fábio Braz, eu recomendo para quem está nos assistindo, que é Queima de Arquivo. O nome da música dele, maravilhosa. Faz uns 3 dias que ele lançou essa música, que numa parte da música ele fala sobre a Covid e tudo. Numa parte da música ele fala que o distanciamento social no Brasil sempre houve. Não é agora na pandemia que tem distanciamento social no Brasil, sempre houve distanciamento social. E com a compra das empresas privadas da vacina, a gente sabe que quem vai se favorecer vai ser a classe mais alta, né? Aí eu fico perguntando, será que os pobres, a classe mais baixa, vai servir como um tipo de montanha, um tipo de pilar, um tipo de suporte de corpos para os mais ricos? Então a gente não sabe. Eu torço muito para que o Ministério ande para frente, o Ministério da Saúde, o Queiroga abra essa consciência dele que ele é médico, ele tem que trabalhar com a ciência. Cloroquina, ivermectina, eu vi foto de bolsonarista batendo continência com uma caixa de cloroquina, cara. A gente, será que a gente como que a gente chegou num nível tão baixo, tão rasteiro como a gente está? Então, torcer e lutar, insistir, persistir para que a população acorde que se eles não resolver, o povo é muito maior que esse governo. O povo é muito maior do que alguns crápulas que estão lá em cima do governo federal. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, não vamos desistir, né, Leonardo? A gente está com esse projeto aí para tentar remar Sempre. contra a maré, mas tentar fazer alguma coisa. Sim, exatamente. Então, já vou me despedir aqui. Vou me despedir. Vou deixar uma enquete para o Henrique, para ele responder também, se despedir. E a gente volta semana que vem. Gente, só uma pergunta que não tem resposta. Vamos lá. Dólar a 5,80, gasolina a 5,60, gás a quase R$ 100, vai aumentar agora dia 1º de maio, tem um aumento já previsto. Salário mínimo perdendo valor de compra, a economia um caos. Até quando a gente vai resistir a isso? Passa a bola para o Henrique, mas antes disso já me despeço. Agradeço a todo mundo aí que nos acompanha. Quem não é inscrito no canal Democracia Brasileira, no canal Importante Saber, se inscreve, dá um like, compartilha. O trabalho ele não importa, pode ser pequeno, pode ser grande, né? É aquela história da formiguinha e do elefante. Cada um fazendo a sua parte, todo mundo constrói algo melhor. Então, Henrique, eu passo a bola para você, agradeço a todo mundo e pergunto, a nossa economia para onde vai do jeito que está indo? A fome chegou. Realmente, Leonardo. Eu agradeço já pela nossa reunião, pelo nosso encontro. Se inscreva no canal, galera. Deixa o like, comente, que isso gera engajamento, isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo, senão ele não entrega. Então, muito obrigado a todos vocês. E respondendo a pergunta do Leonardo, acho que a nossa economia, infelizmente, vai para o bolso do Paulo Guedes, porque realmente não está fácil para ninguém e o Brasil está indo para um rumo aí que a gente só está descendo. E a gente somos um grande país, já fomos um grande país,
e a gente tem condições de crescer. Mas para crescer, eu insisto em impeachment de Jair Bolsonaro. Muito obrigado, Leonardo, e até o próximo encontro. Até o próximo encontro, gente. Um abraço para todo mundo e fomos! Tchau. Valeu.